Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso congresso. Eu me chamo Patrícia Bezerra e hoje nós vamos falar um pouco da profissão do controller jurídico. Então, especificamente nesse tema, nós vamos falar como que eu posso ser um profissional diferenciado nessa área que tem crescido bastante, que ela tem tomado uma proporção bem bacana no mercado. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos importantes para que você consiga, ao final dessa palestra, se sentir bem preparado, se interessar por essa profissão e principalmente ter um diferencial, né? Que dentro de qualquer profissão hoje no mercado é importante que a gente tenha um diferencial. Então, eu vou começar me apresentando para vocês, né? Como eu disse, meu nome é Patrícia, eu tenho 32 anos. Desse tempo, dessa minha idade, 10 anos foram dedicados à área de controladoria jurídica. Obviamente que quando eu comecei, né, há 10 anos atrás, essa nomenclatura ela ainda não existia. A gente tinha outros tipos de termo que eram usados para tratar do profissional controller, né? Então, muitas vezes essa profissão ela era feita por um estagiário ou por um paralegal, né? Mas era uma forma de ter alguém no escritório que fizesse processos que já eram necessários desde aquela época, mas que não existia nenhuma área específica e também não existia nenhum profissional qualificado, né, com outros tipos de qualificação além do conhecimento na parte administrativa, para poder executar dentro do escritório. Então, obviamente, eu comecei como estagiária. Na verdade, um ano antes de entrar para a faculdade, eu entrei em um escritório em que eu comecei a desenvolver essas atividades, cheguei até um cargo de supervisão. A gente tinha uma área que não se chamava bem controladoria, mas que era responsável por toda a parte de cadastros, de protocolos e de outras atividades que ficam sob responsabilidade da controladoria jurídica. E eu era uma supervisora ali dentro. Alguém que ajudava com que essas atividades fossem bem executadas e que a gente tivesse ali uma segurança naquilo que estava sendo feito. Posteriormente, eu entrei na faculdade de Direito, porque eu me interessei pela área, fiz a minha formação por esses 5 anos, atuei em estágios na parte prática, mas sempre acabava vindo para esse lado mais administrativo jurídico. E depois de algum tempo, eu comecei a montar, né, comecei a passar por alguns escritórios em que eu trabalhava como seletista, era assistente jurídico e tinha a possibilidade de montar equipes que faziam esse trabalho, porque seja um escritório ou uma empresa, você sempre tem ligado ao jurídico atividades administrativas. Então, eu montava ali núcleos, né, grupos de pessoas que cada uma ficava responsável por uma atividade e eu ficava responsável por controlar esses processos e por garantir que eles seriam devidamente executados e que a gente teria uma segurança na condução do processo. E aí, depois de algum tempo, tanto aprendendo na prática quanto buscando algumas formações, eu, terminando a faculdade, depois de tirar a minha OAB, entendi que esse era o universo que eu gostaria de seguir. Então, me tornei, por todos esses anos de experiência, uma controller jurídico e hoje eu atuo em um escritório como coordenadora de uma área de controladoria. Aqui nós temos essa nomenclatura de controladoria, né, que eu vou entrar nesse tema com vocês também, e faço a gestão desses processos, desses procedimentos. O que é importante a gente entender na figura do controller, né? Então, tudo bem, eu quero ser um controller diferenciado, mas o que é um controller? Um controller jurídico, ele vem exatamente dessa palavra ligada a controle, né? A controlar. Então, a responsabilidade do controller na verdade são muitas, né? Mas as principais responsabilidades são garantir a segurança para o escritório ou para o departamento jurídico de que todas as informações estão sendo lançadas de maneira correta, de que há uma segurança para que não haja nenhum tipo de perda de prazo, de que há ali um fluxo de trabalho que está sendo seguido, devidamente respeitado, e que esse fluxo ele não só sirva para controlar os procedimentos, mas também para automatizar as atividades. Então, ele precisa fazer com que as atividades corram
de maneira segura, mas também com agilidade. Porque quando a gente lida tanto com empresas quanto com escritórios, a gente escuta muito que as pessoas têm muito volume de trabalho, né? Então, o volume, ele é um ponto sensível, porque ele pode trazer tanto a insegurança, será que eu não estou perdendo, deixando passar nada, como ele também traz a preocupação de conseguir dar conta do trabalho. Então, preciso fazer essas atividades de uma maneira rápida, ágil, com qualidade, com segurança, para que eu consiga entregar o meu melhor trabalho. Então, essa também é uma das incumbências do controle. Além disso, o controle ele precisa sempre estar antenado com as questões ligadas à tecnologia jurídica. Então, a gente vive aí, né, alguns chamam de advocacia 4.0, a gente ouve falar inúmeros termos, se a gente olhar um pouco para trás, né, até pouco tempo atrás, o advogado não tinha tanta necessidade de ter um conhecimento ligado para essa parte de tecnologia jurídica, de ferramentas, e aí isso é importante para o controle. Porque para você olhar para esse negócio, né, para o DJ da empresa ou até mesmo para o escritório, entender se aquela ferramenta pode te ajudar, você precisa conhecê-la. Então, basicamente, a figura do controller, ela vem para otimizar processos, para trazer uma segurança para as equipes de que tudo está sendo feito devidamente controlado, com double checks dessas informações, porque a gente trabalha com pessoas e a gente sabe que algo pode passar, então alguém precisa ter um controle sobre isso para não deixar que isso se torne um prejuízo para o cliente, para a empresa e também para o escritório. E o controller precisa ter uma mente de inovação, né? Então, sempre você tem que revisitar os seus processos, revisitar aquilo que está sendo feito, revisitar o mercado para entender como você pode inovar de alguma forma. Dito isso, né, explicando o que é a figura do controller, eu vou entrar num ponto que eu recebo muitas perguntas relacionadas a isso. Eu quero ser um controller. E o que eu preciso ter? O que eu preciso... como eu preciso estudar? Eu vou atrás de quê para poder me formar um controller? Primeiramente, o controller, ele é um bacharel em direito, ou mesmo um advogado. Eu digo ou porque existem algumas empresas e alguns escritórios que não exigem que o controller tenha uma OAB. Hoje em dia, a maioria dos escritórios pede a qualificação na OAB, porque embora, né, exista um mito de que o controller, ele muitas vezes não entende da parte processual, ele é um advogado, né? Eu sou uma advogada, então o controller ele precisa saber contar um prazo, ele precisa entender o que é uma liminar, ele precisa ter o conhecimento jurídico, até para que ele possa otimizar os processos ligados ao jurídico, né? Então, como eu digo quais prazos vão ser agendados quando eu faço um cadastro, se eu não sei quais prazos são esses? Não faz sentido. Então, precisa ter uma formação e muitas vezes é exigido que tenha OAB, mas isso não é uma regra absoluta. Além disso, é importante que se você identificar que você tem um potencial para a área de controladoria, e eu vou me utilizar como exemplo, eu, por exemplo, durante todo o meu período de estudo na faculdade, nunca consegui me identificar com a figura do advogado que faz o prazo, né? Que escreve a peça, que vai para uma audiência. Embora eu tenha feito tudo isso, eu tenha passado por esses cenários. Então, eu sempre me identifiquei com um perfil mais analítico. Eu gosto de análise de dados, eu gosto de padronização de informações, eu gosto de fluxos e procedimentos. A minha cabeça funciona um pouco diferente, embora eu tenha um amor pelo direito. Então, a forma que eu encontrei de conciliar essas duas coisas foi com a profissão do controle jurídico, porque eu consigo exercer a minha função, né, o meu conhecimento, colocar ele em prática do que eu aprendi na faculdade, mas eu também consigo ter essa complementação do meu perfil analítico através da função do controle. Então, isso é importante. Você precisa gostar desse universo, você precisa entender. Ao meu ver, tanto faz você advogando ou você sendo controller, mas principalmente sendo controller, você vai trabalhar com Excel todos os dias, né? Você vai trabalhar com dashboards, você vai trabalhar com essas ferramentas, porque isso é necessário, é através dessas ferramentas que você consegue ter um controle daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo desempenhado pelas equipes. Então, é necessário que você tenha essas características e que você se interesse por isso, para que você possa seguir a função.
você possa seguir nessa área. Bom, e aí a gente entra num ponto bem importante. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, tá, tudo bem, então eu quero ser um controller, eu tenho as características, realmente o que você falou para mim faz sentido, como que eu faço? Como que eu parto para o mercado? É importante que se você tiver a possibilidade de, durante seu período de estágio, se interessar por essa área dentro de algum escritório, de alguma empresa, né, os processos administrativos, a área de cadastro, a parte de publicação, a área de protocolo, a área de relatórios, de auditoria, já vai te dar uma bagagem, uma ferramenta para isso. Além disso, você pode treinar esse seu conhecimento aprendendo sobre Excel, aprendendo sobre análise de dados, porque você já vai ter uma bagagem para poder entrar na área. Dentro da faculdade, ninguém vai te ensinar a ser um controller, ninguém vai ensinar isso para você. Mas você consegue aprender bastante na prática, tá? E um ponto interessante para quem se identifica com a área, é uma área que tem crescido muito. O movimento controladoria jurídica, ele acabou vindo, né, essa nomenclatura de uns anos para cá. Eu não vou saber exatamente quando ele startou, porque já haviam pequenos movimentos, né, pequenos burburinhos sendo disseminados e de repente ele explodiu. Mas assim, o que a gente sabe é que o grande foco é Curitiba, né, Paraná. Foi lá que começou assim um movimento muito forte da controladoria jurídica. Eu me lembro de começar a escutar o termo, começar a ser uma coisa mais conhecida das pessoas, dos escritórios, há cerca de uns 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos. Foi quando isso começou a aflorar. Lá já era algo assim, que a maioria dos escritórios e das empresas já tinha uma controladoria, né? Então começaram a vir publicações de livros, pessoas falando a respeito desse assunto. Então lá é muito forte isso. Aí, consequentemente, esse movimento ele vem vindo para os outros estados, né? Um ponto interessante é que com esse movimento da vinda, começou a ter uma carência de profissional no mercado. Porque você dificilmente encontra advogados que se interessam por essa parte analítica. O advogado ele tem um interesse maior pela escrita e pelo cumprimento do prazo, pela rotina, né, forense convencional. Então, quando você começa a ter uma carência de profissional no mercado, quando você encontra um profissional qualificado, consequentemente a remuneração ela é interessante, né? Então, você encontra vagas, assim, procurar vagas especificamente fora de Curitiba é muito difícil porque você joga controle jurídico e as empresas muitas vezes não sabem bem como divulgar essa vaga, né? Então coloca lá gestor, coordenador, administrador, e quando você lê o descritivo da vaga, você vê que as funções que estão ali são inerentes a um controle jurídico. Mas quando você encontra essas vagas, você percebe que o perfil de remuneração varia entre 4, 5 mil para início na empresa ou no escritório. E isso, a tendência disso é que aumente. Quanto mais qualificado é o profissional, quanto mais bagagem ele tem, quanto mais inovação ele sabe, quanto mais procedimento ele conhece dentro da controladoria, maior é a proposta de remuneração. Então, você tem os salários iniciais de 4 mil, mas você também tem empresas e escritórios oferecendo 8, 9 mil. Você encontra essas vagas no mercado. Como eu disse, muitas vezes você não vai encontrar com essa nomenclatura de controle jurídico. Você vai encontrar analista de dados, você vai encontrar que é especificamente para a área de dashboards e BIs, ou você vai encontrar a solicitação de um gestor de uma área do escritório que pode ter qualquer tipo de nome, logística, gestão, administrativo, mas você vai olhar as funções e quando você vê ali controle de cadastros, controle de publicações, controle de protocolos, você já sabe que você está tratando de um profissional de controle jurídico. Ele precisa ter um movimento de cultura das pessoas para entender que a nomenclatura correta é essa, para que também o profissional consiga isso se torne uma profissão convencional no mercado, né? Porque como eu disse, em Curitiba é muito forte. Aqui a gente ainda está disseminando essa profissão, a gente ainda tem a necessidade de passar esse conhecimento para as pessoas para elas conseguirem entender. Então a minha profissão é essa. Hoje, por exemplo, eu falo, eu sou advogada.
Mas qual é a minha profissão? Eu sou controller jurídico, essa é a minha profissão, tá? Então, você encontra esses tipos de remuneração no mercado. Obviamente, você precisa se preparar para que você tenha esses atrativos que o mercado busca para justificar essa remuneração que você vai receber. Então, é importante você entender alguns pontos para você conseguir entrar nessa carreira, né? Então, assim, eu lembro que eu passei por todas as etapas de uma controladoria. Eu fazia cadastro, eu fazia protocolo, eu fazia publicação, eu fazia relatório, eu tratava de auditoria. E cada uma dessas situações que você tem dentro da controladoria, ela tem inúmeros pontos de atenção. Então, quando você fala de cadastro, você precisa pensar padronização, segurança no lançamento da informação, garantia de agendamento correto de prazos. Você tem uma árvore que se abre a partir desse tema. E isso acontece com todas as atividades que tem dentro da controladoria jurídica. Então, é importante que você passe por essas áreas, ou se você já se formou e você fala, e agora? Eu já estou formado, como que eu faço? Você, de repente, entra numa empresa, num departamento jurídico de uma empresa, aí você fala, eu vou entrar como advogado, porque eu já estou aqui com a minha OAB, eu vou ser um assistente jurídico. Procura entender como que funciona esse processo dentro das empresas. Procura entender, né, ou dentro de um escritório como um assistente jurídico, como que funciona, quando o caso chega, quando chega o processo, como que funciona, quem trata essa informação, quem recebe. Esse escritório, essa empresa que eu trabalho, tem um sistema? Como que esse sistema funciona? Como são feitas as alimentações de informação dentro desse sistema? Então, para início, é importante que você tenha uma prática, porque existem certas situações que você só vai aprender na prática, você só vai entender na prática. E existem algumas ferramentas que o controller precisa ter também, para que ele supra essa necessidade, tanto do escritório quanto do departamento jurídico. Então, hoje, por exemplo, a gente vive um momento em que é muito importante mesmo, que o controller, ele trabalhe com o sistema. A maioria das empresas, até mesmo empresas grandes que não trabalhavam com o sistema, que já estão no mercado há algum tempo, passaram a entender o quão importante é um sistema. O sistema, ele consegue não só te dar insumo para você tomar algumas decisões, mas assim, um sistema bem alimentado, e isso é muito importante porque é onde entra a questão da padronização. Um sistema bem alimentado, ele te traz relatórios de performance, ele te traz relatórios de carteira, ele consegue te dizer se aquele cliente, ele tem algum ponto, algum assunto que é mais sensível dentro do mundo jurídico, então está recebendo muita ação de um assunto específico, vou sinalizar meu cliente. O sistema, ele te abre um mar de possibilidades. E por que isso é importante? Porque quando você entrar no departamento jurídico ou você entrar no escritório, é primordial que você conheça a ferramenta com a qual você vai trabalhar. Então, você precisa chamar a sua equipe de TI, se você está num lugar que tem um sistema próprio, ou se você está numa empresa, num escritório que tem um sistema contratado, chame a equipe de desenvolvimento do sistema, faça uma reunião com eles, converse a respeito, veja o que o sistema te oferece, quais as possibilidades que você tem, para você saber quais os procedimentos, quais são os fluxos que você vai conseguir traçar. Eu já passei por alguns lugares que a ferramenta era tão engessada que nada do que eu tinha proposto, daqueles fluxos, daqueles procedimentos que eu tinha imaginado, eram possíveis de executar. Então, você tem que ter esse conhecimento para você tomar uma decisão. De repente, você vai ter que chegar para as pessoas do escritório, os outros sócios, as pessoas que têm o poder de tomada de decisão, expor o que está acontecendo e falar, vale a pena a gente continuar com essa ferramenta? Vale a pena a gente parar os projetos? Tem ferramenta que você consegue adaptar ao fluxo, tem ferramenta que não. Mas é importante que você conheça a ferramenta de trabalho, que você conheça não só a sua ferramenta, mas primeiramente a sua e depois a ferramenta de trabalho de cada um dos seus clientes. Quem está em escritório, que trabalha com vários clientes, que tem várias empresas que trabalham com vocês e que essas empresas têm o seu próprio software jurídico de alimentação, vocês precisam conhecer a fundo o sistema de cada cliente. Porque você consegue alimentar o sistema e dar ferramentas para o cliente para que ele possa também tomar as decisões necessárias e também conhecer a carteira dele de processos. Então, o controller é importantíssimo que ele conheça as ferramentas de trabalho. Depois que você conhecer a ferramenta, você vai entrar num outro universo. Automação, utilização de robôs para automatizar atividades repetitivas.
Enfim, você tem uma série de possibilidades para otimizar atividades, tirar aquelas atividades repetitivas de serem feitas manualmente, começar a ter na sua controladoria uma visão mais estratégica. Mas primeiro você precisa conhecer a ferramenta básica que você tem para trabalho, tá? Vamos falar um pouquinho da questão da formação. Muita gente me pergunta isso. Eu não tenho como fazer um curso específico que fale só disso. Então, assim, eu vou ser bem direta. A gente tem alguns cursos no mercado, tá? Alguns poucos cursos no mercado. Eu até hoje fiz um curso, assim, de 2 dias, mas para mim, especificamente, validou coisas que eu já sabia, me trouxe algumas coisas de acréscimo, mas eu não tive um conhecimento aprofundado como eu tenho com a experiência que eu tenho. Então, assim, troque experiências com pessoas que vocês conhecem. Isso é muito importante. De repente, você conhece uma pessoa que trabalha nessa área, ou você conhece alguém que conhece uma pessoa, converse a respeito. Porque existe alguns projetos, algumas referências no mercado para que, né, as pessoas façam ali um curso básico de análise de dados, de dashboards, e isso é importantíssimo. Sim, dashboard é um ponto, sim, de luz que tem que ser tratado. BIs, indicadores, eles têm que ser dada a importância que eles têm, porque é uma das coisas que realmente são imprescindíveis para que um controller tenha dentro da sua incumbência de atividades. Mas não existe nada direcionado. Então, hoje, você acaba precisando ter a formação jurídica, né? E você precisa ter cursos de apoio. Então, como eu disse, faça um curso de Excel, faça um curso de dashboard, faça um curso de BI, faça um curso de análise de indicadores, faça cursos que vão te trazer insumos para que você consiga ter um pouco mais de conhecimento dentro dessa área. Jurimetria é muito bacana também você aprender. Então, cursos que são complementos da sua atividade. E tente, o máximo possível, trabalhar na prática. Tente ter uma prática, nem que seja básica, a respeito disso. Eu hoje, pela minha formação, né, graças a Deus eu tive a possibilidade de ter muito contato com muitos escritórios, com muitos clientes, eu passei por muitos lugares e isso me deu muita bagagem. Então hoje eu tenho muito conhecimento porque eu tive a possibilidade durante esses 10 anos de atuar na prática. Então é um ponto muito positivo e é um ponto que fez a diferença na minha carreira profissional. Quais são as atividades que eu gostaria de destacar para que você entenda o que é feito por um controller, né? Então, como eu disse, dentro da controladoria jurídica você vai ter cadastro, publicação, protocolo, relatórios, auditorias. E aí essas né, áreas têm as suas sub-áreas. Então, alimentação de sistema, double checks, enfim, você tem ali uma série de ferramentas a serem utilizadas. Basicamente, o raciocínio precisa ser o seguinte: toda atividade administrativa, que é ligada ao jurídico, mas que não é propriamente a escrita de uma peça ou a ida ao fórum para cumprimento de um prazo, está associada à função de um controller jurídico e da equipe de controladoria. Claro que o controller ele não trabalha sozinho, ele precisa de uma equipe. Porém, ele tem que saber todas as atividades, ele tem que saber tudo o que é feito, ele tem que saber todas as tratativas, para que ele possa também instruir a sua equipe e para que ele possa questionar processos que são feitos dentro do escritório. Eu digo processos no sentido de fluxos que são feitos dentro do escritório. Ele precisa validar se aquilo faz sentido ou se aquilo pode ser melhorado. Então, a boa formação de um controller e a execução de atividades dele está muito relacionada a ele conhecer o que é feito dentro do escritório. Ele precisa conhecer desde quando a ação chega até quando ela é encerrada, tudo o que acontece nesse meio tempo, né, durante esse processo, para que ele trace os processos e os fluxos que vão ser seguidos, porque o controller, quando ele cria um procedimento, ele não cria um procedimento só para a área de controladoria, ele cria um procedimento para o escritório. Então, todo mundo precisa seguir aquele procedimento para que, no final, a tarefa tenha sido feita com qualidade, com segurança e com agilidade. E aí vem a parte mais importante do nosso vídeo, né? Na verdade, eu acredito que dessa palestra ela não seja talvez a mais importante, mas ela é bem importante e ela fecha todas essas dicas
de uma maneira bem bacana, que é temas que estão em alta, que vão fazer com que você, que decida ser um controller, além de ter tudo isso que eu acabei de falar, também seja um profissional diferenciado na área. Então, quais as dicas que eu dou para que você seja um profissional diferenciado? Primeiro, conheça fluxos e procedimentos, conheça a fundo, não é um conhecimento superficial, entenda realmente o que é aquela atividade, entenda realmente como ela é executada. Também eu acho muito importante destacar aqui para você a necessidade de entender sobre dashboards e BIs, sobre indicadores de desempenho. Basicamente, a análise de dados hoje, ela é um diferencial para qualquer profissional, principalmente para o controle jurídico. Empresas, escritórios dão muito valor para um profissional, um controle que consegue fazer uma análise de dados. Então, quando você pega um dashboard, que nada mais é do que como se fosse um Excel ali com dados que você vai apresentando e você vai mostrando, na verdade, de uma maneira dinâmica, dados da sua carteira, do seu escritório, pode ser relacionado ao custo, relacionado a qualquer informação que você consiga extrair e tratar. Você mostra que você tem, além do controle, você tem insumos para que as pessoas que tenham a tomada de decisão possam tomar essa decisão com segurança. Então, é um diferencial muito bacana. Um outro ponto bem importante que faz com que você seja um profissional diferenciado na área é você trabalhar em parceria. Eu trabalhei em muitos escritórios e eu trabalhei durante muito tempo e eu posso afirmar com toda certeza, sem sombra de dúvida, que se o controller não trabalhar em parceria com os demais gestores do escritório ou do departamento jurídico, qualquer projeto que tente ser feito, ele tende a falhar. Então, é natural que existam embates, existam discussões a respeito daquilo, mas é necessário um trabalho em parceria. Existe um mito de que o controller ele tem que ter um perfil radical e positivo, porque é ele quem determina os fluxos de trabalho, mas eu não concordo com essa ideologia. No meu ponto de vista, você precisa sim trabalhar em parceria com as pessoas que vão te dar apoio. Então, se você tem um gerente no consumidor, no consultivo, na área estratégica, se você está dentro de uma empresa, você tem os gestores, cada um que trabalham com um centro de custo diferente. Trabalhe em parceria. Se você vai ter um projeto que vai interferir na rotina dessas pessoas, chame-as para serem ouvidas, apresente a sua ideia, mostre o que você quer fazer e escute o que essas pessoas têm a dizer. Eu não vou mentir, não vai ser sempre que você vai ter a aceitação de todo mundo. Quando você tenta tirar as pessoas da zona de conforto, é natural que essas pessoas tenham uma resistência, porque isso é do ser humano. Mas se você tem o apoio das pessoas, e principalmente se você participa as pessoas do seu projeto, a chance dele dar certo é muito maior. As pessoas vão contribuir com coisas que talvez você não veja, porque você não está inserido no fluxo 100%. E principalmente as pessoas vão entender que você sabe da importância que elas têm e você quer que elas participem com você. O projeto não é seu, é um projeto do escritório, é um projeto do cliente. Então, isso é muito importante. Muitas vezes isso é deixado de lado e eu vejo muitos projetos fracassarem por conta disso. Um outro ponto que eu gostaria de falar, não existe fórmula mágica, tá? Então, não tem como a gente falar assim, olha, a controladoria perfeita, ela tem tantas pessoas, dessas pessoas, tantas são estagiários, tantas são assistentes, não existe fórmula perfeita. Você precisa, como eu disse, conhecer o cliente, conhecer o escritório e montar essa equipe e se tornar esse profissional a depender daquilo que você vai identificar nas necessidades do seu escritório ou do seu departamento jurídico. E principalmente você precisa gostar do que você faz. A nossa profissão ela não é diferente de nenhuma outra ou até mesmo da rotina de um advogado. Muitas vezes a gente encontra uma certa dificuldade das pessoas entenderem que apesar de ser controller, a gente tem um conhecimento jurídico, a gente tem uma bagagem. Então, você precisa gostar, você precisa realmente querer todos os dias melhorar as rotinas, melhorar os fluxos, se colocar à disposição das pessoas. E eu costumo dizer muito para as pessoas que trabalham comigo que eu tenho como meu cliente, quando eu estou dentro do escritório, meu cliente, além dos clientes que estão no escritório, são os advogados, são as equipes técnicas. Se eu trabalho dentro de uma empresa, são as outras áreas que tem dentro da empresa. É um trabalho realmente de parceria. Ele precisa ser visto dessa maneira. Certo? Então, assim, para você se tornar
um profissional diferenciado, um controle jurídico diferenciado, esteja atento a tudo que tem mudado, às novas ferramentas disponíveis no mercado, a cursos de especialização que são divulgados e principalmente a tecnologia. Ela tem sido um aliado imprescindível para qualquer controle jurídico. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído bastante com quem tem interesse por essa área. Eu fico à disposição nas minhas redes sociais, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato comigo, eu fico à disposição. Boa sorte, sucesso, e eu tenho certeza que você vai conseguir se tornar um profissional diferenciado, um controle jurídico de qualidade no mercado, certo? Obrigada, até a próxima!